Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço de comentário das informações, das notícias, daquilo que vemos nos jornais, nas televisões, nas revistas e que chama a nossa atenção para pensar do ponto de vista cristão. Eu queria falar um bocadinho hoje sobre algo que não é muito habitual. Nós não costumamos com muita frequência falar aqui sobre filmes ou televisão, mas de vez em quando há algum aspecto da realidade que nos cerca que tem a ver com este tipo de comunicação que chama a nossa atenção e tem uma implicação em termos de comentário cristão significativo. É o caso deste filme. Este filme é um filme relativamente recente, do fim do ano passado. Um filme que juntou atenção por causa do grande elenco que fez parte e chama-se Don't Look Up, em português, Não Olhes para Cima ou Não Olhe para Cima. Este filme de Adam McKay chamou a atenção em primeiro lugar por causa do seu elenco. Realmente conseguiu juntar uma quantidade de atores de primeiro nível, como por exemplo Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, enfim, chamou muita atenção porque os nomes eram realmente nomes de topo. Bastaria, em princípio, um destes nomes para ter cartaz, porque são atores, atrizes que estão, digamos, têm muita fama e são muito conhecidos, mas consegui juntá-los todos neste filme. Teoricamente é uma comédia, mas se vamos assistir à espera de rir, provavelmente vai ser uma decepção, porque realmente não desperta grande hilariedade. A história não é propriamente uma grande novidade, é sim a perspectiva pela qual ela é apresentada, porque no fundo é uma grande sátira, é profundamente irónico este filme. O filme começa de forma muito simples. Há uma estudante de PhD, de doutoramento de astronomia, que está a avaliar o céu. O trabalho dela é ver os astros e ela descobre um cometa. Um grande entusiasmo, muita alegria, todos felizes, dão-lhe o nome do cometa a ela, porque foi ela que descobriu, mas depois é importante, o cometa está em direção à Terra, há uma coisa importante, qual é a trajetória dele, qual é a velocidade dele, pronto. E aí é que quando põem-se a fazer as contas, as coisas complicam. O cometa é um cometa muito grande, é um cometa com 9 km de extensão, portanto é um cometa enorme, gigante, e ele está em rota direta de colisão com a Terra, com a qual ele vai bater em cerca de 6 meses. E aí entra o pânico. Estes astrónomos não são de uma escola de topo, eles são da Universidade de Michigan, é uma boa universidade, mas não é, digamos, uma das mais famosas do mundo, mas eles conseguem, através da NASA, ter acesso às pessoas que realmente podiam fazer alguma coisa, em particular aqui a Presidente dos Estados Unidos. E aqui começa o filme começa realmente a deslizar, porque tendo sido informada a Presidente que eles têm esta informação importante para lhe dar, eles não são atendidos sequer no primeiro dia, eles têm que esperar de um dia para o outro para poder ser atendidos pela Presidente. E, no fundo, o que acontece é que a Presidente descarta a informação, ela está mais preocupada com a sua imagem pública, com as eleições intercalares americanas, nas quais ela poderá vir a ter alguma dificuldade, não vê realmente interesse, acha que estes cientistas são um bocado exagerados, que é preciso ter informação sobre outro tipo de cientistas, não é desprezando, mas pronto, precisa de gente com nível maior, e angustiados pela falta de tempo que existe, então os astrónomos resolvem recorrer à mídia, e para os jornais, e para a televisão. E o desastre vai aumentando, porque em termos de mídia há mais interesse em saber sobre a separação recente de uma cantora famosa do namorado do que propriamente de uma informação como estas. Dentro de um programa de talk show matinal nos Estados Unidos de grande sucesso, eles são colocados por último e quando finalmente são atendidos os dois apresentadores que tentam transmitir algo como entretenimento e não transformar as notícias em algo pesado, mas leve, acabam por descartar uma das astrónomas, que é a que descobriu o cometa, que está muito realmente desesperada, e ficarem só com o professor dela, que teoricamente é mais suave, é mais tranquilo, e tem capacidade, não é, de diálogo melhor e tem uma boa imagem em termos de televisão. A história continua-se a desenvolver, diferente de outros filmes que usaram o mesmo argumento de um cometa que vinha em direção à Terra e que de alguma maneira a Terra consegue responder, portanto a ideia é sempre a mesma, mandar uma missão para explodir o cometa e desta maneira fazer com que os pedaços menores não causem tanto impacto, ou então pelo menos
os pedaços menores passem à volta da Terra e a Terra seja protegida, como o famoso Armagedon, em que o Bruce Willis salva o planeta, matando-se a si mesmo, explodindo com o planeta, etc. E tal. Neste caso, isto não vai acontecer. E o drama acontece quando há uma divisão absoluta dentro da sociedade. Há mesmo aqueles que dizem que o cometa não existe, há aqueles que dizem que isto é tudo um escândalo, há aqueles que dizem estamos a ser enganados, enfim, há toda esta confusão que nós estamos acostumados neste momento por causa de uma pandemia e que temos visto todas as informações contraditórias e chega ao extremo quando há uma grande manifestação em frente à Casa Branca com o grande grito de guerra: não olhem para cima, não olhem para cima. Estas pessoas são pessimistas, querem que vocês olhem para cima, não façam isto. E as pessoas simplesmente, da multidão olha e o cometa já se vê a olho nu. Então estamos a ser enganados, isto não pode ser assim. Este filme chamou-nos a atenção do ponto de vista cristão, porque ele é uma grande parábola, uma grande repreensão daquilo que é a nossa forma de vida como humanidade hoje em dia. Primeiro pela noção clara de que nós não tratamos das coisas sérias e perdemos tempo com futilidade. Em Portugal, nós gastamos recentemente dias, horas de comentário na televisão a respeito da demissão do treinador de futebol do Benfica. Com todo o respeito a quem gosta muito de futebol e que aprecia e que acompanha, com todo o respeito pelo facto do Benfica ser um clube que tem mais adeptos em Portugal, vamos ser honestos, com tanta coisa séria para tratar, nós estamos no meio ainda de uma pandemia, nós estamos a enfrentar inflação, nós estamos a ver uma parte significativa da nossa população a perder poder de compra, a ficar com cada vez mais dificuldades. Nós temos os nossos hospitais entupidos, nós temos o nosso ensino a sofrer porque os alunos estão a perder tempo de aulas e estão claramente atrasados em relação àquilo que seria o de esperar. Com tantos problemas sérios que nós precisamos enfrentar, horas e horas e horas e páginas para discutir um treinador de futebol, isto é realmente importante? Ou será que nós não temos capacidade mais, sequer discernimento de perceber, ok, isto é fútil, não interessa, vamos concentrar a nossa vida naquilo que é realmente importante. Este filme nos mostra o domínio que a mídia tem. Os mídias realmente controlam e dão a mensagem que querem dar. Assim como nós temos sido inundados por tanta informação a respeito da pandemia e muita coisa que muitas vezes é contraditória, mas que no fundo dirige a população e sistematicamente contrária àquilo que as próprias pessoas gostariam ou pensariam, este filme mostra claramente como a mídia pode influenciar a população e deixar de lado as coisas verdadeiramente significativas da vida para tratar daquilo que é sem importância. O filme faz uma grande crítica à nossa vida social, ao tipo de pessoas que nós permitimos que nos influenciem hoje em dia e nos mostra claramente que os nossos políticos hoje são guiados pelo lucro. A certa altura no filme aparece um dos homens mais ricos do mundo, dono de uma das principais high-tech, não é, empresas de alta tecnologia, e este indivíduo, no fundo, toma as rédeas de toda a situação e é ele que dita as regras porque ele tem o dinheiro, ele tem o poder e ele financiou a campanha da Presidente dos Estados Unidos e, portanto, ele tem o direito de chegar à hora que ele quiser e participar de qualquer reunião. E é este indivíduo que vai, no fundo, dizer aquilo que vai ser feito e que não vai correr bem. Há até uma tentativa de lucro diante de uma situação desgraçada. Esta situação toda nos faz pensar naquilo que é a grande mensagem da Igreja e a grande resposta do mundo. Não olhem para cima. Nós, como crentes em Cristo, estamos sistematicamente a dizer às pessoas a coisa mais importante da sua vida é o seu estado espiritual. O nosso principal problema é o nosso pecado e nós precisamos lidar com isto. E para lidar com o nosso pecado, nós temos que olhar para cima, nós temos que clamar a Deus, nós temos que entender a nossa maldade intrínseca, a nossa natureza pecadora, deixar o nosso orgulho de lado, pedir perdão, acreditar na proposta que Deus fez para a nossa salvação, que é o único caminho de salvação, Jesus. E a resposta que o mundo nos dá sistematicamente é: não olhe para cima. Não olhe para cima. Vocês não precisam olhar para Deus. Você pode olhar simplesmente para a ciência, pode olhar para a humanidade, pode olhar para os nossos próprios esforços e somos dominados pelo entretenimento barato, gastando a nossa vida focado em coisas que são completamente fúteis, em vez de buscarmos aquilo que verdadeiramente é importante. Este filme, esta grande sátira, acaba por ser uma mensagem que a própria Igreja pode usar. No meio do mundo que vai continuar a nos dizer: não olhe para cima. Nós, os cristãos bíblicos, vamos ter que continuar a dizer à humanidade: atenção, o tempo é curto, a sua vida, o tempo é curto, nós não sabemos quanto tempo vamos passar mais aqui neste planeta, você, eu ou mesmo toda a humanidade.
é tempo de olhar para cima.